Ângelo Viana, eu sou criador do Método Moto e eu ensino você a pilotar com segurança e aproveitar os momentos únicos que só a sua moto pode te dar, sem correr riscos desnecessários à sua vida ou à vida de quem você mais ama e o principal, voltando vivo para casa. Esse é o objetivo. Tema de hoje: vício de pilotagem. Você sabe como identificar, como atacar, como tratar os vícios de pilotagem? Pois muito bem, é o que a gente vai falar hoje. A automatização da atividade motora, ou seja, o vício de pilotagem é um movimento corporal automatizado, ok? Que tem por causa, tem por nascença, tem por, enfim, a execução involuntária de movimentos corporais. E o bloqueio mental, olha isso, dos resultados adversos do ato praticado. Vou repetir para vocês com calma, trocando em miúdos, tá bom? Então, o vício de pilotagem, ele é uma espécie de automatização da atividade corporal, né? Essa atividade corporal, depois de um certo tempo, ou seja, automatizada, ela passa a ser involuntária, você pratica o vício sem perceber. E há, junto com o vício, atividade motora, execução de atividade motora, um bloqueio mental do resultado do vício, ainda que o resultado seja adverso, ou seja, ainda que seja um resultado perigoso, arriscado. É mais ou menos assim, você pratica sem saber que está praticando, porque ele é automatizado, ele tem uma execução involuntária, portanto você não pensa, agora eu vou fazer isso. Ele é involuntário, você simplesmente faz. Ele tem um resultado adverso, ou seja, ele te coloca em risco, mas você bloqueia mentalmente, porque essa é a base de todo vício. Todo vício tem, por definição, a automatização, a execução involuntária e o bloqueio mental. Ou seja, você faz sem saber, porque se você soubesse, você conseguiria extrair o vício. Eu não vou entrar em detalhes do ponto de vista da psicologia, não é o caso. Mas olha, entenda que moto vai muito além do que subir e pilotar. E essas são as pérolas dessas lives que eu entrego para vocês, tá bom? Hoje eu vi um comentário de uma aluna, ela falou assim: subindo o nível do motociclismo. Eu adorei, exatamente isso. A gente está aqui às terças-feiras para subir o nível do motociclismo. Alto nível, para quem não se curva a besteira. Sempre faço isso, tá bom? O vício de pilotagem também está ligado às crenças que se revestem no aspecto técnico, mas que no fundo não possuem nenhum tipo de comprovação ou fundamentação. Então, vou traduzir. O vício de pilotagem está ligado a alguma crença que você tem de que aquilo que você está fazendo é técnico, né? Porque você ouviu alguém falar que aquilo era uma técnica, sei lá o quê, mas que não tem comprovação técnica, muito menos fundamentação, seja do ponto de vista físico, fisiológico, ok? Então, o vício de pilotagem tem como ato alimentador esse tipo de crença. Ah, eu ouvi falar que fazer isso aqui é legal, colocar um dedo, dois, três, quatro, cinco, sei lá o que. Eu ouvi falar que dá uma bombada antes de desligar. Eu ouvi falar que acelerar. Eu ouvi falar, ok? Isso alimenta o vício, tá bom? Porque não há fundamentação técnica, muito menos comprovada. O vício, no vício, assim falando, existe a negação ou o auto-engano que se apresenta como uma dificuldade para que a pessoa perceba a relação entre o comportamento vicioso, olha que louco, o risco, o uso, apesar das consequências inadequadas. Ou seja, realmente, às vezes o vício está tão profundo, tão arraigado, tão lá dentro, que você tem muita dificuldade de perceber o comportamento do vício, o momento que ele age, ou seja, o uso dele,
o risco que ele causa, apesar da consequência, que é o próprio risco em si, a ação arriscada, o quase acidente. Então, o vício é um problema grave, pessoal. Não é um probleminha qualquer. Não é uma coisinha qualquer. E o vício é retroalimentado pelas baboseiras que a gente escuta por aí. Ok? Então, a primeira parte dessa live, que é a definição de vício, é fundamental para a gente começar a caminhar, porque a primeira parte dessa live tem como objetivo blindar você dos conceitos que você ouve por aí. Então, ó, do ponto de vista prático, daqui para frente, para que os teus vícios de pilotagem não sejam retroalimentados, ou para que os teus vícios de pilotagem não aumentem, ou para que você não ganhe novos vícios de pilotagem, a primeira coisa prática que eu quero que você faça é, toda vez que você ouvir alguém falar alguma coisa sobre moto, e você vai ver que o vício não é só da técnica, daqui a pouco a gente chega lá. Mas toda vez que você ouvir alguém te dar alguma informação sobre moto, você vai fazer duas perguntas. A primeira é, qual que é a comprovação disso? Né? Como é que você sabe disso? E daí a pessoa vai falar, ah, é isso foi comprovado porque fulano fez isso, porque aquele instrutor, porque aquele fez isso, porque fulano que não sei o que lá falou. Ótimo, deixa ele falar. Essa é a comprovação, é a etapa de comprovação, tá? Se ele já morrer aqui, acabou, não deu ouvido. Segunda coisa, qual que é a fundamentação disso? Fundamentação técnica, você consegue me dar? Qual que é a fundamentação disso? E aí a pessoa vai te falar, ah, é porque ela tem que te dar fundamento técnico. Se ela falar é assim porque é assim, tá errado de novo. Sai fora do conselho, tá bom? Então, a comprovação e fundamentação. O terceiro step você faz mentalmente. Será que isso que ele falou é arriscado? Será que isso faz sentido do ponto de vista da segurança? 3 perguntas, 2 diretas para o interlocutor, uma para você mesmo, tá bom? Comece por aqui para você começar a se blindar contra os vícios. Primeira fase da live, a fase de definição é fundamental para a gente acelerar, tá bom? Por que os vícios de pilotagem são tão difíceis de identificar, tá bom? Primeiro, eles têm. Olha só, eu vou dar para vocês aqui agora 7 pontos de onde eles nascem e onde eles residem, e você vai entender por que é tão difícil identificar um vício de pilotagem. Primeiro ponto, ele nasce do aprendizado anterior. Então, ó, por que você precisa entender isso? Porque no final eu vou te ensinar a mapear o vício. E aí é importante que você tenha essas etapas, tá? E é por isso que você vai pegar lá o mapa mental dessa live, tá bom? Nascer da etapa de aprendizado anterior. Como é que é isso? Quando eu aprendi a andar de moto, eu aprendi dessa forma. Essa é uma coisa. Por exemplo, quando eu aprendi, eu já sabia andar de moto, mas sei lá, eu aprendi com um amigo a fazer curva. E quando eu aprendi a fazer curva, eu aprendi dessa forma. Eu não sabia frear, eu achava que não sabia frear, mas quando eu aprendi a frear, eu aprendi dessa forma. Etapa de aprendizado anterior. Então, a primeira coisa do vício, quando você for isolar ele, eu vou te ensinar isso daqui a pouco, é você identificar onde você aprendeu isso. Tá bom? Que etapa foi? Foi na autoescola, foi na motoescola, foi um amigo, foi um familiar, foi por si só, né? Identifique, isso é importante, tá bom? Os vícios também nascem por conta da experimentação não direcionada. Que diabo é isso? Você escuta, você vê, você aprende, entre aspas, e você vai experimentar. Mas na experimentação falta o direcionamento, falta o detalhamento. Não, não, ó, não faz assim, faz isso nesse ângulo, coloca esse potencial de aceleração, esse potencial de freio, essa postura, esse posicionamento, esse isso, esse aquilo. Falta direcionar, falta complementar a informação que você tem por aí. Como falta pedaço, como você não consegue juntar todos os pedaços, você resolve experimentar.
E dessa experimentação não direcionada, não há direção, porque não há caminho, não há pedaço para poder juntar e dar uma direção, nasce o vício. Então a primeira coisa, nasce do aprendizado anterior que eu tive. Segunda coisa, nasce de ouvir falar, querer experimentar e não ter o direcionamento técnico correto. Tá bom? Terceira coisa, o vício de pilotagem nasce por conta da formação do instrutor que você resolve depositar a sua vida em troca de algum conhecimento, para você não morrer por aí. Como assim? Total. Eu não sei quem é o seu instrutor. Eu não sei qual é a formação dele. Eu não sei se a formação dele foi há 20 anos atrás e ele parou no tempo. Eu não sei como ele se atualiza. Eu não sei como ele atua. Eu não sei os resultados da formação dele. Se ele diz que isso é certo, como ele consegue comprovar? Eu não sei se o ponto de vista técnico dele é fraco, é ruim ou é forte. Então é importante que você atente para a formação do instrutor. Sabe por quê? Porque o que eu mais vejo é instrutor retransmitindo o vício de pilotagem para o aluno. O instrutor faz daquele jeito há anos, vira para o aluno e ensina. E o aluno desavisadamente. Até porque está com um instrutor, repete o vício de pilotagem do instrutor. Então, cuidado, porque o vício de pilotagem pode vir, sim, do instrutor. Tá bom? Quarto fator de nascença do vício de pilotagem. Vício de pilotagem nasce de fontes de pesquisas questionáveis. Ou seja, técnicas mirabolantes da internet, tá? Então assim, ó, eu assisti num canal, eu posso citar um caso muito legal. Tem um canal aí famoso, americano, vou pegar aqui minha botinha para exemplificar para vocês, tá? Tem um canal famoso, americano e tudo mais, famoso quando eu falo assim, mais de 1 bilhão de seguidores, tá bom? Muito bem produzido, uns vídeos de altíssimo nível. E aí ele faz um clickbait, né? Ele coloca assim na frente, no stamp do vídeo, ele fala assim, ó, essa posição da moto aqui, né? Com o piloto fazendo uma saída de lado, que é aquela posição clássica para te ajudar de MotoGP, né? Tá aqui, ó, o piloto saindo classicamente de lado, e ele faz um X, ok? Aí depois ele coloca assim, ó, a moto deitada e o piloto aqui, fazendo isso aqui. Aí ele faz um V de correct. Aquele vídeo, depois que você vai assistir, ele fala, não, porque essa técnica de não sei o que, de sair, ela não é legal, e ele bota um monte de porém, tá? Olha, pessoal, esse vídeo gerou a MSA, foi para cima do cara, gerou uma nota de repúdio da Associação Americana de Motociclistas, gerou uma nota de repúdio da Associação de Policiais Motociclistas nos Estados Unidos, gerou nota de repúdio de um monte de gente foi para cima. Outros caras que têm canais profundos, com técnicas e tudo mais, foram para cima do cara. Então, cuidado, técnica mirabolante na internet. Às vezes você vê um vídeo, o cara tá lá dando uma dica ridícula, aí você olha pro vídeo, tem milhões de visualizações, você fala, nossa. Aí você vai no comentário, tem um monte de gente que sabe menos que ele, falando, nossa, que legal, que não sei o que não sei o que. E aí você tem o que a gente chama de validação por aprovação. É válido porque está aprovado por um monte de gente. Não é assim. Lembre-se, comprovação técnica e fundamentação técnica, tá bom? Se durante o vídeo houve uma comprovação e uma fundamentação, ok. Se durante o vídeo daquela técnica exibida, ele te deu todos os pontos para você poder praticar, ok. Se faltou alguma coisa, não faça desordenadamente, tá bom? Senão a técnica mirabolante vai te causar um vício e pode te causar um acidente, ok? Próxima nascença do vício de pilotagem. Nasce da aplicação da técnica sem a depuração de resultado. Então vamos lá, vou explicar o que é isso. Você agora aprendeu a técnica, você leu, você se informou e é aquilo mesmo. Ó, muitos canais,
muitas fontes de pesquisa, literatura, seja lá o que, realmente é isso. Essa técnica está correta. Vou experimentar. Você vai experimentar e não dá certo. Você vai experimentar e você toma um susto. Você vai experimentar e seja lá o que for. E aí, o que acontece? Você vai e torna a experimentar de novo. Na segunda, na terceira, na quarta vez, você faz o seguinte, cara, mas espera aí. Se eu colocar a mão assim, ó, um pouquinho assim, se eu fizer assim, se eu colocar o corpo assim, um pouquinho mais para cá, sabe? Se eu olhar, ao invés de olhar assim, escanear e olhar assim, se eu fizer, você começa a colocar os hacks, os hackzinhos. Você começa a colocar o seu toque, o seu tempero. Então, pronto. Aquela técnica agora entra em mutação. Aquela técnica que ela em si perfeita começa a mutar porque você colocou algum hackzinho, alguma coisinha lá dentro que não era para estar lá. Faltou depurar a aplicação de cada vez que você se propõe a fazer aquilo. E eu vou ensinar isso daqui a pouco para você, tá bom? Então o que é depurar? É você aplicar a técnica e pensar, parar e falar, nossa, legal, eu fiz isso, eu lembro que eu fiz isso, eu lembro que eu coloquei o dedo, agora, propositadamente, eu vou experimentar isso aqui, ó. Eu vou fazer assim. Entende? Depurar, aplicar, olhar o que aplicou e extrair um resultado. Se você não faz isso, nasce um vício, porque você afeta a técnica que você aprendeu e que teoricamente estava correta, tá bom? Os vícios de pilotagem, eles nascem desses 5 fatores e eles crescem com 2 fatores, eles ficam bombados com 2 fatores. Primeiro fator, a ignorância de achar que já sabe pilotar. Cara, olha pessoal, não é o caso, né? Tirando um aqui que falou que estava demorando e que a gente já convidou ele a sair, tirando um ou outro, vocês que estão aqui porque se interessam por um tema profundo sobre motociclismo. Né? Vocês não sofrem, quero eu acreditar, dessa coisa de eu já sei pilotar. Isso é uma ignorância sem tamanho. Né? Não é ignorância do ponto de vista de burrice. Eu não quero taxar ninguém. Mas é uma ignorância, é a pior ignorância. É aquele que se fecha no casulo e não dá a oportunidade de aprender alguma coisa ou ouvir algo e extrair um ou muitos conceitos que podem te ajudar. Então, a ignorância de achar que já sabe pilotar alimenta e aumenta o vício de pilotagem. Então, quer sair do estado de vício de pilotagem? Pare já, ou aconselhe já as pessoas, fala, olha, estuda um pouquinho, não é assim, ó. Vê assim, né? Imagina, é só sentar primeira para baixo, o resto para cima. E aí as coisas que vêm, que orbitam em torno dessa frase são muito engraçadas, do tipo, moto é liberdade, e a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Mas enfim, a ignorância de não querer aprender e já saber, já achar que já sabe tudo, tá? Isso alimenta o vício nervosamente, tá bom? E outra coisa que alimenta o vício nervosamente. O vício aumenta e reside no fato de acreditar, deixa eu ver aqui, acreditar que o ato da pilotagem é simples. Isso é outra coisa que traz e alimenta o crescimento do vício de pilotagem. Pilotar uma moto não é simples. Pare com isso. Porque se você taxar com simplicidade um ato que inclui coordenação motora, equilíbrio mental, visualização, processamento de dados que estão acontecendo, tempo de reação e conhecimento para extrair o que tem que usar no momento certo, no ato certo, onde isso é simples. Mas se você coloca isso na cabeça que é simples, que é muito simples, você jamais vai ter um olhar mais atento para as coisas que te causam risco. Você jamais vai conseguir enxergar um vício de pilotagem, que é o que a gente vai se propor a fazer hoje. Então, moto não é simples. Tire isso da cabeça, porque falar que moto é simples
é a primeira coisa para alimentar o eu já sei pilotar, e isto é a semente para brotar um monte de vício. Não é simples. Moto é complexo. Você pode se orgulhar porque pilota, porque moto não é para qualquer um. Um monte de gente tem como sonho pilotar uma moto e não consegue, porque não é simples. E um monte de gente que tem o dom de pilotar uma moto oculta a complexidade por trás de uma falsa simplicidade. Não é simples, não repita isso por aí. Né? Assim, ó, agora, qual que é a ideia aqui do método moto, do Ângelo, das lives? É formar uma nova base de motociclistas. E o motociclista novo, ele não vende por aí um conceito que é uma inverdade. Ele não sai falando, não é simples, é só subir aí, ó, se equilibra aí e vai embora. Porque não é. Não é. Então, por que eles são tão difíceis de achar? Porque eles estão dentro desse patamar que eu acabei de falar. 5 coisas, 5 nascenças, aprendizado anterior, experimentação não direcionada, instrutor que te passou coisa errada, fonte de pesquisa questionável e aplicação técnica sem entender o resultado. Esses são 5 itens que tornam o vício cada vez mais profundo e difícil de achar. Entenda, são muitas variáveis. E aí, para que isso fique o tempo todo sendo alimentado, eu tenho 2 turbinadores dos vícios. O primeiro, eu já sei pilotar, e o segundo, pilotar é super simples, tô nem aí, tá bom? Então, por isso que é difícil de encontrar os benditos dos vícios, ok? Quais são os principais vícios de pilotagem? Eu vou mencionar alguns, ok? Mas mais do que mencionar, eu vou dar um presente para vocês hoje. Eu vou ensinar você a identificar. Ninguém te ensina isso. Eu vou te ensinar a identificar. Eu vou te ensinar até a se planejar para tratar o vício sozinho, tá bom? Então, é um presente. Parabéns para você que está aqui. De novo, pessoal. 5 categorias de vícios de pilotagem. Então vamos começar a aprender a identificar os benditos dos vícios. Mais do que eu falar um ou dois, aprenda a identificar, porque são milhares. Milhares, tá bom? Eu nem conseguiria mapear todos aqui, porque o vício depende de você. E eu não sei o que você está fazendo. Milhares, tá bom? Tem aqueles clássicos que eu vou falar, mas não dá para mapear todos. Então melhor do que eu ficar mapeando é eu te ensinar a enxergar, mapear e tratar. Tá bom? Vamos lá. Primeiro vício de pilotagem, primeira categoria são os vícios de pilotagem associados ao aspecto mecânico da moto. Então, posso citar vícios de pilotagem que nasce de acessórios. Né? Vou colocar um acessório na minha moto porque agora eu sei que esse acessório vai melhorar. Quer ver um que traz um vício terrível? Sabe aquela pecinha que a gente coloca na manopla de acelerador para você pousar a almofada da mão, que o pessoal fala que eu não sei como é que chamam, é como se fosse um piloto automático manual, né? Você coloca ali, aquilo decorre, traz um vício de pilotagem terrível. E é um vício de origem mecânica. É uma peça que você coloca, especialmente uma subcategoria de acessório. Próximo vício, pneu. Ah, então é o seguinte, agora eu vou trocar o pneu, vou colocar um pneu mais largo, porque me falaram vício vai nascer um vício associado ao aspecto mecânico, porque isso vai alterar a ciclística da moto. E aí, alterada a ciclística da moto, você vai compensar com outras coisas. Vício de pilotagem. Pneu é pneu. Pneu tem uma gradação de uso. E olha, vícios de pneus tem um monte, tá? Pneu errado, pneu na frente maior, menor, pneu largo, duplamente, pneu de carro. Tem um monte de coisa sobre o pneu. Ah, o pneu, não, esse aqui não está tão gasto. Isso vai causar um vício. Pneu. Primeira parte, vícios associados ao aspecto mecânico da moto. Vai vendo. Vício de comando. É o famoso 2 dedos no freio, um dedo, um dedinho. 2 dedos é um vício.
É o famoso, não, eu pego o acelerador, o manete está aqui, eu pego um pouco mais para cá, para a ponta, não, eu não encosto porque é vício. Eu deixo dois dedos aqui, sei lá o que. Ah, não, o pé eu faço o seguinte, eu não coloco ele assim, eu coloco ele assim, eu ponho um pouquinho, aí eu pego o meu tornozelo, ponho mais para cá, o pé mais... Vícios de comandos. Aí tem um monte, tá bom? Outro vício de origem mecânica, potência. Então, o vício da potência, o vício de acelerar demais. Não, porque eu só vou extrair da minha moto com essa coisa de tirar logo a embreagem rápida para poder acelerar, porque eu quero ouvir, eu quero sentir a potência. Quer ver outro vício que nasce da potência? Não, vou remapear a minha moto, vou levar ali e vou colocar um não sei o que lá que vai remapear e não sei o que. Esse remap que vocês fazem por aí, essas coisas que vocês instalam, não alteram muita coisa. A não ser que sua moto seja de altíssima cilindrada, que você faça alguma coisa, um tuning autorizado pela montadora, que tem um remap oficial. O resto é vício, é você colocar alguma coisa e o pior, o vício de aspecto mecânico, ele faz você acreditar que a sua moto tá tão boa que ela responde por si sob o ponto de vista da segurança, ou seja, ela é tão boa porque você colocou tanta coisa que você nunca vai cair. Vício com um pilar de aspecto mecânico da moto, tá bom? Presta atenção, estou te ensinando a identificar. Próximo pilar: vícios associados aos aspectos ciclísticos. Pronto, são os clássicos: frenagem, curva. O que eu faço na curva? Não, aprendi a fazer assim, assim. O que eu faço na frenagem? Não, primeiro é ali, o segundo é ali, 70%, 30%, não, 40%, 60%, não, 50%, 50%. Já ouvi tanta coisa, pessoal, tanta técnica mirabolante. Onde é verdade? O que é vício? O que pode estragar? O que pode me causar? Vício. Quer ver outro vício que está tomando uma proporção muito grande? Habilidade. Né? De novo, eu não ataco a moto habilidade. Eu gosto da moto. Eu já pratiquei moto habilidade muitas vezes e eu levo os meus alunos no método, de certa forma, a praticarem moto habilidade, mas com outro objetivo. Mas qual é o vício da moto habilidade? Achar que ficar extremamente habilidoso em passar entre os cones a 5, 10 por hora vai salvaguardar você na estrada a 120 e 130. Não vai. Achar que porque você está tão habilidoso nos cones a 5, 10 por hora, você consegue fazer um U-turn, um 360, um Iron Cross, seja lá o que for, você pode agir de qualquer forma na rua porque ninguém vai tocar. E aí isso auto-alimenta aquela coisa de eu já sei pilotar. É o auto-engano. Tá? Isso também é um vício associado ao aspecto ciclístico. Então, frenagem, curva, habilidade, postura corporal, não sei o que lá. Mas enfim, ok? Vícios associados ao aspecto fisiológico. Terceiro pilar. Primeiro pilar, aspecto mecânico. Aspecto ciclístico é o segundo pilar. Terceiro pilar, aspecto fisiológico. E aí a gente tem uso das mãos, uso dos pés, a postura geral do corpo, mais assim, mais para o lado, a coluna mais ereta. O que acontece? Uma coluna curvada, um ângulo de caster mais maior, um ângulo maior, enfim. O que acontece com a minha ergonomia? O que ela causa? O olhar errado. Para onde eu devo olhar? Eu olho para cá, eu olho ali, eu olho para o chão, eu olho. Me ensinaram que eu tenho que olhar para o final da curva. É tão. Eu já falei em outras lives aqui. É tão distante o conceito de olhar para o final da curva e você coloca isso na cabeça como se fosse uma verdade sagrada, e aí você entra numa curva cujo raio é longo e você não consegue enxergar o final da curva. E agora? Acabou o seu patamar técnico, porque você não consegue enxergar ali? Ou é um olhar mais assado? Enfim, pessoal, vícios associados aos aspectos fisiológicos. Né? Onde colocar a mão? Como é que eu coloco? O braço é para fora? É para dentro? É esticado? É curvado? O ombro? Como é que o ombro tem que ficar? A minha curvatura de punho? A minha integração? Punho, mão, punho, antebraço, braço interior, posterior, pernas.
perna mais esticada, um comando mais avançado, que tipo de vício nasce daí? São muitos aspectos, mas esse é o terceiro pilar, um pilar fisiológico, tá bom? Quarto pilar gerador de vício, os estímulos externos. Cuidado com isso, tá bom? Porque a gente sofre, hoje em dia, um bombardeio visual de informação errada. Né? Olha, eu recebi de um grupo de alunos uma pergunta de um aluno, ele colocou a foto de uma montadora com um cara fazendo curva. Né? Então tem lá uma moto de alta cilindrada, linda, a moto linda com o piloto numa posição errada, a moto quase encostando no chão, o piloto numa posição errada, ergonomicamente errado, num traçado de curva que você via que era arriscado, mas que ficou plasticamente bonito na foto. Então cuidado com bombardeio visual. Propaganda cria vício de pilotagem, cria. Você olha a imagem e fala, tá aqui, ó, que legal, que bonito, vou fazer. Eu quero chegar, mas esse ponto, será que tá certo? Será que é tecnicamente ajustável? Será que é palatável aquilo? Próxima coisa que traz vício de pilotagem, o conceito de liberdade. Né? Porque moto é liberdade, porque moto... três coisas, já vou matar logo elas aqui. Bombardeio visual através de propaganda, liberdade, rebeldia, estilo. Porque você é bombardeado com sensação de liberdade. A moto traz liberdade, sem dúvida, mas liberdade não é libertinagem. A liberdade advém de outra coisa. A libertinagem é usar por usar, é usar de qualquer jeito, é fazer de qualquer forma. E moto não é isso. Rebeldia, o rebelde, aquele bombardeio visual de rebeldia, aquele lifestyle, all black, aquela coisa, né? Capacete coquinho, camiseta, vício de pilotagem. Você é bombardeado com uma figura, com imagem, você termina processando e repetindo. O que eu mais vejo no Instagram, enfim, nas redes sociais, é gente pilotando moto na estrada de camiseta. Da onde ele tirou aquela ideia? Do lifestyle, do estilo vendido por aí. Mas olha, esse não é o estilo correto. O estilo correto é o estilo de quem pilota a moto, tem o prazer e volta para casa. E para que isso aconteça, ele diminui os fatores de risco. Então, usar equipamento de segurança é fundamental. Mas se vocês buscarem na internet o bombardeio visual de gente usando moto de qualquer jeito, é absurdo. E falo inclusive para as novas gerações que não estão aqui, tenho absoluta certeza. O pessoal do grau, o pessoal que empina, essa molecada. Estímulo visual é aquele. Pode ver, não tem ninguém usando equipamento, porque não parece que é um código, não pode usar equipamento. O máximo que se usa é um capacete ruim, né? O cara empina de chinelo e tá sempre de bermuda e camiseta e ele se rala todo e cai. E parece que é cool, é legal. Vocês podem imaginar o que vem por aí dessa nova safra de motociclistas? É terrível. Então o trabalho que a gente vai ter é longo, mas é o estímulo externo, o bombardeio visual. As redes sociais influenciam bastante nisso também, tá bom? Identifique se aquele comportamento vicioso que você tem não é advindo desse tipo de coisa, de um bombardeio visual. Se você gosta de andar por aí de qualquer jeito, só com uma roupinha, sem usar jaqueta porque você está na cidade, seja lá o quê, será que isso não é um vício de pilotagem advindo desse tipo de coisa? Presta atenção, tá bom? E o quinto e último pilar dos vícios, ó. Vícios associados aos aspectos situacionais. Esses também são muito graves, tá bom? Por exemplo, sempre exemplo, tá, pessoal? Posicionamento errado na via. Quando eu falo para as pessoas pilotarem mais próximo da linha tracejada, tem um porquê. Tem um porquê. Vocês não sabem a quantidade de comentário que eu recebo. Quando o cara não sabe por quê, ele começa a taxar. Não, porque não pode, porque ali, porque você vai bater a cabeça no cara que vem no sentido contrário, porque o caminhão vai passar por cima de você, porque ele pensa estático, ele tem um vício de pilotagem. O vício de pilotagem é eu vou ficar ali estático. Ele mal sabe que tem movimentação, que ele pode sair, que ele pode voltar, tem a hora certa. Vício de pilotagem, de posicionamento. Não, eu vou ficar desse lado aqui, porque esse lado é o melhor. Não, na cidade, eu só piloto aqui, ó, perto da guia, perto da calçada. Não, perto do canteiro central.
Vícios variados de posicionamento de via. Não, no corredor eu mantenho essa distância. Não, quando eu sigo o carro eu fico próximo, eu fico longe, eu abro demais. Vícios variados, ok? Próximo vício situacional, má administração da velocidade. As pessoas não têm noção da velocidade. E parece que quanto maior a cilindrada da moto, mais elas mal administram a velocidade exata e necessária para aquele momento. E olha, eu não estou falando que a baixa velocidade é a melhor das soluções, porque não é. Quando a gente vai para a estrada, uma baixa velocidade traz risco. E quando a gente está na cidade, uma alta velocidade traz risco. Mas na cidade, uma baixa velocidade também pode trazer risco. O que a gente está falando é da má administração da velocidade. A pessoa não sabe usar o acelerador, a pessoa não sabe usar o comando de embreagem, a pessoa não sabe dosar o ganho de potência da moto, a pessoa não consegue extrair o máximo que ela tem que extrair da moto em relação à relação de peso, potência da moto. Má administração da velocidade. Um vício clássico disso é você abre o farol e você vê aquele monte de gente. Dá aquela esticada, depois passa a segunda, terceira, seja lá o que for. Tá? Você vê um monte de gente que acelera, encosta e abre de novo. Má administração da velocidade. Vício de pilotagem. Quer ver um outro vício clássico? Quando a gente fala de vício de aspecto situacional, a falta de leitura do contexto geral do risco no trânsito. Não saber ler onde estão as armadilhas do trânsito, não saber o que é um escaneamento ativo, não saber processar, não saber antecipar o movimento. Tudo isso é vício. Eu não sei ler. Como eu não sei ler, eu sento aqui e deixo a vida me levar. E isso causa vício. Cinco pilares de vícios. Vou repetir rápido para você não se perder aí. Vício associado ao aspecto mecânico, vício associado ao aspecto ciclístico, a pilotagem em si, vício associado ao aspecto fisiológico, né, como eu me processo, como eu fico ali dentro, vício associado aos estímulos externos, aquele bombardeio visual de coisas, como se aquilo fosse certo, e vícios associados aos aspectos de situação. Tá? Não, eu aprendi que é assim, eu vou ficar assim o resto da vida. Tá bom? E peraí, tem vício bom? Tem. E aí, o vício bom, ele passa a não ser um vício. Né? Mas por que ele chama de vício bom? Tecnicidade. Porque é o seguinte, ó, vício tem como preceito a aplicação de repetição intencional. Não é isso? Mas um vício bom, ou um hábito bom, melhor chamando, ele é bom, você já aprender, você aplica ele também de maneira intencional. Depois de um tempo, você faz tantas vezes que você aplica. Então ele tem a característica de vício. Ele tem a essência de vício, tá? Mas eu gosto de chamar de hábito de segurança, bons hábitos de segurança. Mas se alguém falar assim, cara, tem vício de pilotagem bom? Pode falar que tem, porque tecnicamente tudo aquilo que você aplica e repete com intensidade e às vezes sem a intenção é um vício, tá bom? E aí, que hábitos de segurança ou que vícios bons eu posso enumerar aqui na nossa conversa? O bom hábito ou o bom vício de checar os retrovisores. É um exemplo. Exemplo número 1. Esse tique, esse hábito de pilotar e checar o tempo todo, ou ter um ciclo de checagem, a cada 5 segundos eu estendo o meu olhar, isso é um baita vício legal. Isso é um bom vício, tá bom? Quer ver um outro caso, um outro vício muito interessante? O vício de apertar. Eu tenho esse vício. O vício de apertar o botão do pisca, sabe o pisca da esquerda, da direita? Apertar o botão do pisca para garantir que ele está desligado, porque eu sei que a minha forma de comunicação com os carros é o pisca. E se eu deixo o pisca ligado por algum erro ou não percebo que ele está errado, que ele está ligado, eu posso posicionar o veículo de trás ou da frente com uma atitude de reação errada em relação à minha intenção do momento. Então eu tenho por hábito
toda hora apertar o botão para ver se eu desarmei o pisca. Isso é um bom vício, é um bom hábito, tá bom? O hábito, por exemplo, o terceiro exemplo, de escanear o que a gente chama de escaneamento ativo da via. Eu já fiz uma live sobre isso. O hábito de escanear a via por quadrantes. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, e olha os retrovisores. Tem uma mescla, o hábito de cruzar o escaneamento, check aqui embaixo. Tem uma mescla, tem uma razão para isso. Então, bons hábitos devem ser igualmente identificados. Aí é que vem o tchan. Não é porque você tem um bom hábito que ele deve ficar oculto. Ao contrário, você deve identificar, porque presta atenção, um bom hábito de segurança ou um vício adequado, ele traz outras coisas com ele. O bom hábito, por exemplo, de checar o retrovisor, traz uma propensão a ter uma melhor postura corporal, uma postura que vai otimizar a olhada do retrovisor do jeito certo. O hábito de apertar aqui vai trazer um outro resultado. O hábito de fazer o escaneamento vai trazer um outro resultado e assim por diante. Então, não é porque você tem um bom hábito que você deve esquecer. Ele também tem que ser mapeado. Porque o bom hábito tem uma coisinha chamada impedância corporal. Já expliquei isso para você, tá? E aí aprenda uma coisa aqui, ó. Se você atacar o vício de um lado do corpo, o outro lado do corpo responde. Então, se você identificar um bom hábito praticado de um lado, você vai conseguir associar a outra coisa que você está praticando do outro lado do corpo que você pode potencializar. É louco isso. Presta atenção. Não é simples, é complexo, mas é executável. Precisa do detalhe. Tá bom? Vou para a sugestão de rotina para identificar os vícios. Agora a gente entra na parte prática da live, tá? As duas partes finais é a parte de sugestão de rotina para você identificar o vício e como é que você ataca e elimina o vício de pilotagem em definitivo, tá bom? O princípio aqui é você usar uma métrica. A métrica é evidenciar o problema. Step 1, evidenciar o problema. Né? Segundo, tornar ele externo. Quando eu falo isso, é trazer ele para cima. Porque ele está tão lá no fundo que você não consegue ver. O primeiro passo para trazer ele, para ele ficar, você falar, tá vendo? Eu faço isso mesmo. É você identificar o problema, tá bom? Terceiro resultado é apontar o resultado. Puxa vida, realmente eu faço isso. Cara, eu fiz isso e aconteceu aquele quase acidente. Olha, eu fiz isso hoje, eu quase bati no carro, eu caí no buraco, eu dei uma freada mais quente, eu não consegui desviar, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Eu lembro, foi por causa disso. Então, trazer ele à tona, deixar ele externo, ficar visível e associar. Começar a associar ele ao que aconteceu. E ato contínuo, como quarta métrica, colocar a resolução. Então eu já sei, para não acontecer mais isso, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Isso parece óbvio, mas não é. Então, e para isso, eu quero te sugerir o seguinte, daqui para frente, uma ótima ideia é você ter um caderno mesmo, literalmente. A gente está estudando sobre motociclismo, coisa que você nunca fez na sua vida. Você tem um caderno relacionado ao estudo do motociclismo. Tem um caderno ali e fazer dele uma espécie de diário de risco. Eu coloco diário de risco e resultados. É um caderno, diário de riscos e resultados, tá? Assim como também associar para cada risco que você identifique a técnica que corresponde à resolução do problema. Fique calmo, porque no Mind Map eu dou uma sugestão de anotação. Vocês vão ver que tem no máximo 10 linhas. Então, assim, não tem por que ter preguiça mental para isso. O teu diário de risco, de situação extrema, ali, de situação que te trouxe algum risco, ok? Eu quero que você faça, anote ele. Eu quero que você depure o risco, traga o resultado. Eu quero que você associe para cada risco um tipo de possível solução. Essa é a primeira coisa para a gente começar a mapear o risco, ok?
Atente para tudo o que acontece e coloque a atenção no resultado mais imediato. Então vamos lá. Eu corri um monte de risco, mas teve um que realmente me deu assim um nervoso. Atente para este resultado mais imediato, aquele que aflore você uma sensação de perigo, uma sensação de desconforto alto. Porque é o seguinte, no ato da pilotagem envolve muitas coisas, muitas situações. Se você for ficar descrevendo tudo o que aconteceu no dia, você fica louco. Então escolha aquele item que é mais imediato, aquele risco mais imediato, ok? Tenha por hábito depurar o resultado do risco. E para isso é preciso revisitar o fato, é preciso anotar rapidamente as variáveis. Então, como é que você tem que fazer a anotação? Já vou te dizer agora, mas vai estar lá no Mind Map, tá? Exemplo de anotação, ó. Conta aí comigo, dá 10 linhas, tá bom? A data que aconteceu o fato, data, dia, mês e ano. Segunda linha, o fato. Ó, ó como eu descrevi aqui o meu. Ó. Quase colisão com o carro convergindo à esquerda. O carro veio daqui e entrou à esquerda. Muito comum, tá bom? Aí coloquei fato, frenagem ruim. Porque eu lembro que a minha frenagem foi ruim. Fato, desvio mal feito, ou desvio feito no último momento. Porque eu lembro que eu desviei ali em cima da hora. Foi um quase. Tá lá o fato. Cara, eu gelei. Então, ó, o dia, o fato. Rapidinho. Coloquei 4 palavrinhas, tá? Possíveis causas. É o terceiro item da sua anotação. Ó, excesso de velocidade, desatenção. Ah, eu lembro que eu estava meio desatento, estava pensando num problema do trabalho, seja lá o que for. Local errado na via. Putz, eu identifiquei que eu estava no ponto errado. Cara, local errado na via. Frenagem, minha frenagem foi ruim, frenagem ruim. Pista molhada, ou pista suja, ou sei lá o que, ofuscamento, ou dor de cabeça. Possíveis causas. Aponta a causa ali, tá? Quarta coisa que você vai anotar, coisa rápida, pessoal. Resolução. O que eu poderia ter feito para não ter passado aquele susto? Frenagem. Cara, minha técnica de frenagem aqui tinha que ter sido a técnica de frenagem X, tá? Controle de aceleração. Putz, eu lembro que eu acelerei um pouco demais. Então, visão periférica potencializada. Cara, ao invés de olhar tanto para o carro na hora que ele convergiu, eu tinha que ter levantado a cabeça. Atenção concentrada a tal ponto. Enfim, técnicas finas. Trazer o nome da técnica. Porque trazer o nome da técnica e associar ela como resolução do problema acontecido vai fazer você revisitar a técnica e minimamente buscar o conceito da técnica para ver se aquilo ali realmente se aplica ao problema que aconteceu. E por fim, as suas observações finais, o que você quiser colocar. Você vai fazer isso todo dia? Não necessariamente, mas nos dias que você identificou a existência de um vício de pilotagem, tá bom? No dia que você identificou um risco. Os vícios, eles se apresentam para você com risco. E olha, é risco de qualquer tipo, tá? Por exemplo, parei no semáforo, coloquei o pé e a moto quase caiu. Você não tomou um susto? Não foi um risco? Que vício de pilotagem você pode extrair daí? Vamos anotar. O fato, o dia, o que aconteceu, cara, coloquei o pé, eu lembro que eu coloquei o pé esquerdo muito para frente, eu lembro que meu pé direito se mexeu, eu lembro que eu soltei de repente isso, eu fiz aquilo. Vício, anote o fato. Que técnica que eu poderia usar? A técnica do pé limpo, do pé sujo, a troca de técnicas. Naquele momento eu tinha um declive, um aclive, eu deveria ter colocado os dois pés. Depure o que aconteceu. Anote, crie esse banco situacional. É o seu banco inicial, o seu banco situacional. Isso é rico demais, porque ao anotar, ao depurar, você associa uma série de coisas. Tá bom? Tudo bem? Tudo tranquilo aí? Vamos lá. E por fim, como atacar e eliminar em definitivo o vício de pilotagem. Então vamos lá. Comecei a anotar, comecei a depurar, né? Sabe o que eu faço nas anotações? Eu confesso que eu não tenho feito tantos assim, mas enfim, nas minhas anotações de vício eu tenho 3 cadernos aqui, tá? Quando eu estava estudando bastante, me aprofundando, e até hoje eu faço, hein?
Não acredite que eu não faço. Eu faço com menos intensidade, mas eu faço, tá bom? Então, nas minhas anotações eu coloco tudo isso e assim, ó, no meio do negócio, no lado, no canto, nas observações eu digo o nome do vício. Eu batizei os meus vícios e eu vou dizendo que vício que eu identifiquei ali. E aí, tendo o banco, tendo o fato, a depuração e a possível técnica e o nome do vício, eu já separei tudo e agora eu consigo atacar um a um. Então, a primeira coisa para atacar o vício de pilotagem e efetivamente eliminar o vício da sua pilotagem é atacar o item um a um, item a item identificado. Atacar vício de cada vez, um vício de cada vez, tá bom? Como ele deve ser atacado de forma individual, como eu estou propondo que você ataque um vício por vez de forma individualizada, você passa a colocar o processo de atenção de maneira isolada e fica muito mais fácil você combater o vício, porque agora, naquele dia, você se propôs a sair e atacar o vício de pilotagem dos 2 dedos, por exemplo, ou atacar o vício de pilotagem da postura, ou atacar o vício tal, ou atacar o vício do posicionamento errado, ou atacar o vício do olhar errado. Você agora colocou a sua atenção focada para aquele vício, naquela sessão que eu chamo de sessões dedicadas ao problema. Você colocou o seu olhar naquele ponto. Vai ficar mais fácil atacar e extrair o resultado do ataque. Vai ficar mais fácil entender que quando você atacou o vício, você teve um ganho enorme, enorme na sua potência de pilotagem. E na hora você vai conseguir enxergar no ato da pilotagem. Cara, quando eu coloco a mão assim, quando eu coloco o pé, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Nossa, olha a curva como ficou, olha essa frenagem. Putz, que legal. É na hora, é imediato. Como é imediato e como tem uma associação positiva de atacar algo que é um vício, começar a combater, atenção, e ganhar um resultado, você tem uma injeção enorme de dopamina, que é um neurotransmissor que associa o resultado a algo prazeroso. E como há um prazer envolvido, a tendência é que você queira repetir aquilo mais vezes e o vício vai morrendo. Use o neurotransmissor a seu favor, mas a dopamina também usa o vício como estímulo. Uma coisa errada gera prazer e a dopamina também age. Mas quando eu coloco a atenção no que eu estou fazendo, a dopamina age desse jeito benéfico. Ela gera o prazer de algo que ficou corretamente resolvido. Eu vou matando o vício. Tá bom? Pessoal, é importante depurar os acertos, como eu falei, tá? Procure identificar, procure intensificar, procure identificar situações, subvícios associados, né? Isso melhora o controle fino da moto como um todo. Procure identificar, anote. Anote. É uma nova geração de motociclistas, não é convencional. Você que está aqui não é convencional, você é atípico. Coloque isso aí na sua cabeça. Você é um motociclista atípico, por isso que você está aqui. E você pilota melhor que eles? Eu não tenho dúvida. Tá bom? Concentre-se ao máximo no ato da pilotagem. E ó, para você atacar o vício, evite o bombardeio de distrações e outros estímulos, como por exemplo, ouvir música, parou no farol pegar o celular, se distrair olhando para os lados, olhar um carro bonito, uma casa bonita, alguma. Procure tirar as distrações. O dia que você sair para fazer a sessão dedicada ao problema, a sessão de ataque do vício, não tem que ter distração nenhuma. É você, o vício sendo atacado e o ato da pilotagem. Você vai ver que a tua pilotagem ganha um gosto diferente. Você vai ver a partir de hoje como, olha, é a live de ouro mesmo. Eu entreguei um conteúdo para vocês hoje nervoso. Não é um conteúdo qualquer, tá bom? Eu duvido e
Desafio você que está aí me ouvindo a achar alguma coisa desse gênero por aqui. Não tem, tá bom? Com muita tranquilidade para falar, sem orgulho nenhum, mas muito feliz de dividir isso com você, tá bom? Os vícios de pilotagem, eles são sim grandes causadores de acidentes. Eu arrisco a dizer que eles são os maiores responsáveis, tá bom? O problema é que eles estão tão fundos, tão arraigados, tão lá dentro, que eles produzem os resultados automatizados, que não são mais percebidos. Então você vai lá e faz mesmo. A única forma de combater um vício é adicionar conhecimento sobre ciclística, sobre motociclismo seguro, que é o que eu falo o tempo todo, tá bom? É questionar informação imprecisa, enfim, dessa forma, assim como eles nascem com o uso inadequado de movimentos e ações, eles também podem ser corrigidos com intensidade de atenção e execução técnica certa. Sem diz que me disse, do jeito certo. Quer matar um vício? Conhecimento, atenção, técnica certa, anotação, depuração, estímulo de intensidade e recompensa natural, porque você pilota melhor que todo mundo. Eu não tenho dúvida disso. Tá bom? Fui. Boa noite. Vambora.